Uou, uou. Esses testemunhos assim nos encorajam a ouvir mais a Deus, né? Os impulsos de Deus em nosso coração, os impulsos do Senhor. Afinal de contas, Deus fala em todo tempo. Deus sempre está falando. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Querido, o problema está bem aqui, não ouvir a voz de Deus. Deus quer nos falar, está nos falando, e é necessário você parar e falar assim: Deus, eu quero treinar o meu ouvido a te ouvir. E Deus fala de várias maneiras. Essa palavra que eu tenho para compartilhar com você hoje é uma palavra de provocação. Eu quero te provocar hoje. E eu penso que o Espírito de Deus está sobre ti, está em ti para te provocar. Entenda aqui, queridos, os princípios do reino de Deus, que é imutável. É o princípio que Deus nos chamou para intimidade e para interação. Foi para isso que o ser humano foi criado, para ser alvo do amor de Deus. E em resposta a esse amor que você então contempla e vive nele, então você passa a amar. Não tem como amar aquilo que eu não contemplo, não tem como amar aquilo que eu não conheço. É por isso que você precisa permitir Deus se revelar a ti. Porque a partir daí você vai então entender o amor, receber o amor para devolver o amor. Só que isso é um processo muito dinâmico, porque não tem como eu amar o amor, a não ser que o amor venha morar em mim. E aí então eu consigo interagir com ele. Isso é algo muito precioso. Exatamente isso que Deus quer nos fazer. Deus quer nos provocar para entrar nesse ambiente. Querido, o ser humano foi criado para ser amado, aceito e compreendido. E quando isso não é colocado em ordem na vida do ser humano, ele vai entrar em crise existencial. Quando isso não é preenchido nele, ele entra em um vazio existencial. Então que o Senhor possa estar falando com você hoje. Na verdade Ele está falando. Gostaria que você calasse no seu ser toda a ansiedade, toda a preocupação e aproveitasse esse tempo. Você está aqui me ouvindo, eu penso que Deus já te atraiu para este lugar. Eu quero ter a sua atenção como um presente por alguns minutos, para que o Senhor possa mudar a sua história. Tudo que Deus faz tem a ver com o seu propósito, e tudo que Ele fala é eterno. Deus nunca, Ele não desperdiça nada, querido. Sempre quando Ele fala, tem conotação de eternidade, e tudo que Ele faz é eterno. E esse Deus que é Criador, Ele decidiu se colocar como um pai de amor para você. Então que essa noite você possa aceitar ser chamado filho de Deus, e falar assim: Deus, eu não te conheço muito bem, mas eu quero crescer em te conhecer. Eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Então o tema que eu quero compartilhar com você hoje é o tema extravagante. O que essa palavra lembra você? A palavra extravagante. É uma palavra muito interessante, mas eu tomei essa palavra para falar de algo que é muito importante na Bíblia, que é o tema da adoração. A adoração é um tema central da Bíblia, porque o homem foi feito para isso, para adorar a Deus. E na verdade o homem adora alguma coisa, faz parte da sua natureza adorar algo. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar alguma outra coisa. E outra coisa interessante sobre a questão da adoração, que o homem se parece com aquilo que ele adora. Você se torna parecido com aquilo que você adora. É por essas razões que o tema adoração na Bíblia é algo tão importante. Você vai ver isso na Bíblia o tempo todo. Você que está em casa me assistindo, eu quero que você entenda uma coisa: Deus quer nos levar a viver uma vida extravagante, tendo como base o amor. Isso se chama adoração. A Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Pensa só uma coisa: o Deus que é invisível, onipotente, onisciente, presciente, que mais? Maravilhoso, belo, o mais belo entre milhares, inenarrável,
Que mais outras palavras podemos falar para Ele? Ele é tudo isso. E a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. É como que algo no coração dele queimasse com esse tipo de gente. Esse tipo de adorador que um anseia por Ele. É como que o Pai procurasse isso, em toda a Bíblia. Eu gostei muito aqui do que foi cantado, Equibalo. É Deus convidando pessoas a fazer parte da missão dEle. Deus tem uma missão. Guarde isso no seu coração. Deus tem uma missão e Ele está comprometido com a missão dEle. E, querido, Deus está tão comprometido com o amor dEle, que Ele morreu, com a missão dEle, que Ele morreu por essa missão. Ressuscitou o terceiro dia para capacitar pessoas a andar nessa missão com Ele. E qual é, William, a missão de Deus? A missão de Deus é reconciliar toda a criação com Ele mesmo. A Bíblia é um livro de um relato, onde há um Deus apaixonado mostrando como ele deseja fazer isso com o ser humano. Deus quer reconciliar com Ele o ser humano, e junto com o ser humano toda a criação. Porque algo aconteceu. Só que o porquê que a missão existe? A missão existe porque a adoração falhou. O propósito de Deus é trazer todas as coisas debaixo da sua autoridade, para que essa criação volte a adorar Ele, volte a se relacionar com Ele, com intimidade e interação. A missão só tem sentido porque a adoração falhou. A missão só tem razão porque a adoração falhou. É verdade. A missão de Deus se encerra em Apocalipse os 2 últimos capítulos de Apocalipse. Você que está me ouvindo, entenda uma coisa, a Bíblia, se você ler os 2 primeiros capítulos, está falando de uma perfeição de relacionamento de Deus com o homem. E aí no capítulo 3 acontece algo. E o que acontece no capítulo 3, vai toda a Bíblia, o desenrolar da história da humanidade, para se encerrar em Apocalipse capítulo 21 e 22, que é voltar em Gênesis capítulo 1, 2, que é esse relacionamento. Então, se você ler os 2 primeiros capítulos da Bíblia, e os 2 últimos capítulos da Bíblia, você vai ver a perfeição de Deus, do homem com Deus, e de Deus com o homem, mas os outros capítulos é Deus trazendo a criação de volta para Ele. É interessante você entender isso, que a missão existe, porque a adoração falhou. E nessa missão, cara, Deus se compromete completamente com ela, a ponto de descer aqui. Pessoal, olha só uma coisa, o que é Jesus? Jesus é Deus se vestindo da sua criação, para resgatá-la de volta. Jesus é Deus se esvaziando de todo o seu poder, a autoridade, atributos, vestindo um corpo humano igual o meu e o seu, para nos resgatar para Ele. É interessante, eu quero falar um pouco desse Jesus, mas eu quero tomar um texto como base, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 6. A extravagância que Deus quer nos dar, é nós sermos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e sermos bons nisso, ok? Então quero tomar como base esse texto aí, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 6, é um texto muito legal, para se pensar a respeito de vida com Deus e a respeito de religião. Sabe de uma coisa? Eu tenho procurado algo para a minha vida, que é mais do que uma religião. Eu tenho procurado algo para a minha vida, que é mais do que uma filosofia. Mais do que um pensamento positivo, mas algo que é eterno. E eu encontrei esse algo, e tem nome esse algo. Agora, preste atenção nesse texto, que é algo interessante, eu quero colocar ele como base. Gálatas capítulo 5, 6 diz assim, ó: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. O que essa palavra circuncisão ou incircuncisão significa? A grande verdade é que essas palavras, nesse tempo que Paulo está escrevendo esse texto, havia um ritual no meio dos judeus para entrar no judaísmo, e o ritual era como uma aliança, que era a circuncisão. Era uma operação no órgão genitor do homem. Isso significava o seguinte: feito isso,
essa pessoa então entrava no judaísmo e fazia parte da aliança com Deus. Isso era circuncisão. Automaticamente as pessoas que não tinham a circuncisão eram excluídas do judaísmo. Então na cabecinha deles, para fazer parte da aliança com Deus, tinha que fazer a circuncisão. E os incircuncisos eram automaticamente excluídos. Só que o Paulo vem dizer o seguinte, galera, é o seguinte, para Deus, na real, a grande verdade é que não existe atitudes religiosas ou não para ser aceito por Ele. Para ser aceito por Ele, você precisa de uma fé que é operada pelo amor. Deixa eu falar uma coisa. Para você fazer parte da família de Deus, você não precisa ter atitudes religiosas ou atitude desreligiosa. Não sei se essa palavra existe, mas espero que você tenha me entendido. Mas para Deus o que importa é uma fé que é operada pelo amor. Amém, gente? Então, William, como é que é isso? Primeiro, que amor é esse que tem que operar essa fé na minha vida, para que eu seja aceito por Deus? Eu quero falar sobre isso um pouquinho, porque Deus quer nos levar num ambiente de amor tão grande, que a decisão por Jesus vai ser a decisão mais óbvia que nós vamos tomar. Vou repetir, Deus quer nos levar num ambiente tão impregnado pelo amor, que é o próprio Deus, que a decisão por Jesus vai ser a decisão mais lógica que vamos tomar. Deus quer encher esse ambiente com tanto amor, que decidir por Jesus vai ser a coisa mais fácil. Agora, o que precede isso é Deus abrir uma coisa chamada na Bíblia de olhos espirituais. Você precisa passar por uma coisa chamada contemplação. Eu preciso experienciar esse amor. Não é só experimentar, é você viver nesse amor. Vamos lá, me ajuda, gente. Me ajuda. Fala assim, Deus, abençoa o William. A palavra que eu preciso está com ele. Me ajuda, Jesus. Ora por mim aí, irmão. Nós precisamos entrar numa coisa chamada contemplação, cara. Não, sabe qual é o problema seu e meu? Que nós queremos entender o amor com as nossas atitudes religiosas. O que é? Vou ler a Bíblia hoje, vou orar hoje, vou na igreja hoje, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Ei, você não está entendendo nada, cara. O dia que você entender o amor e saber que você é amado e aceito, as suas atitudes vão mudar automaticamente. E se você tentar mudar religiosamente, você cada vez mais vai se sentir longe de Deus. Porque você vai obedecer não para ser aceito, você vai obedecer porque você já é aceito e amado. Isso muda tudo. Entenda uma coisa, você já é amado e aceito por Deus. O grande problema é que você não contempla isso, e por não contemplar isso, o seu entendimento está obscurecido. Mas eu quero te dizer uma coisa boa hoje. Deus quer abrir os olhos do seu coração. Deus quer se revelar a você. Willy, como que eu sei que Deus quer se revelar a mim? Eu vou te dizer, como que eu sei? Quando você tem fome e sede dEle. O simples fato de você estar aqui sentado nessa cadeira, de você estar em casa me ouvindo, significa que você de algum jeito quer Deus. E você precisa vencer alguns paradigmas na sua mente, quebrar alguns protocolos. Você precisa sair dessa sua mente religiosa e dizer, Deus, revela o seu amor para mim. Eu preciso que você revela a mim. Quem quer subir mais alto aqui? Quem quer? Uau, a cada dia eu quero ser batizado nesse amor. Esse amor é como um rio de vida. Então, a partir desse amor, que não é o seu amor, mas o amor de Deus, que eu preciso de ter uma revelação dele, vai operar em mim a fé. E o que é fé, William? O que é fé? Fé, querido, é fazer com que você se comprometa com aquilo que você viu, com aquilo que você ouviu de Deus. É uma convicção que em você vai operar confiança e fidelidade.
Ao contemplar, você vai dizer, eu não sou mais o mesmo. Sabe por quê? Porque é a glória dele que me muda. Quando os seus olhos espirituais estão abertos, você se sente simplesmente cativado pelo amor. É Deus atraindo você para Ele com laços de amor, com cordas de amor. Isso está em Oséias capítulo 11, versículo 3. Oséias capítulo 11, versículo 3 diz: todavia eu os atraí para mim com cordas de amor. Você se sente simplesmente cativado pelo amor. Amém, gente? Vamos caminhar um pouquinho aqui. Em um ambiente de amor, quando Deus revela esse amor a mim, quando Ele vem a mim, a decisão por Jesus é a decisão mais lógica. Veja só, lembra daquela mulher pega em um ato de adultério? Essa história é muito interessante. Os fariseus, que era um grupo religioso da época, não entendia quem era Jesus, não aceitava a pregação, não aceitava o amor do Pai. E um dia pegaram uma mulher pega em um ato de adultério. Imagina a cena, imagina o carão, né? Os caras perseguiam a mulher, quando viu, foi lá, pegou ela e falou assim: vamos testar Jesus, vamos testar se ele é amor mesmo, vamos testar se ele obedece à lei de Deus, vamos ver. Pegaram essa mulher, e lá está Jesus em um determinado lugar com seus discípulos, e jogam a mulher aos pés de Jesus, e segundo a lei daquela época, uma mulher pega no ato de adultério, não só a mulher, mas o homem também, os dois tinham que ser apedrejados. A pergunta é, cadê o homem, né? Aí, só estava a mulher, tudo bem, mas fica para outra história isso. O homem talvez saiu vazado, não sei o que aconteceu, mas ficou a mulher, coitada. E essa mulher foi levada aos pés de Jesus, e segundo a lei, ela tinha que ser o quê? Apedrejada. Olha a vergonha, olha o carão, lá está a mulher, lá está Jesus, lá estão os discípulos, e aí eles chegam para Jesus e falam assim: e aí, Jesus, na lei de Moisés, diz o seguinte: se alguém for pego em adultério, tem que ser apedrejado. E você, o que diz? Jesus é demais, por quê? Porque ele gosta disso. Como é que quebra um sentimento religioso? Jesus, ele olha para o chão e começa a escrever. Alguns teólogos dizem que ele começa a escrever a lei de Moisés. E lá estão os religiosos, está Jesus, a mulher, com medo, se sentindo acusada, culpada, diante do amor. Ele começa a escrever a lei, alguns acreditam que é a lei, ele começa a escrever no chão, e de repente Jesus olha para eles e fala assim: olha, é verdade, a lei diz isso. Deixa eu fazer uma pergunta: aquele que nunca pecou aqui pode ser o primeiro a tirar a pedra. Aquele que nunca errou, nunca quebrou a lei, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que do mais velho para o mais novo foi indo embora, foi embora. Eu imagino quanto amor que saiu das palavras de Jesus nesse momento. Eu penso que não foi uma palavra só vazia, assim, tira aí. Não, eu penso que ele liberou muito amor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você está diante de Jesus se sentindo acusado. Sim ou não? Mesmo diante do mestre, diante do amor, você se sente acusado e culpado. Sabe o que você precisa? Parar para ouvir o que o mestre tem para dizer. Pare de ouvir as vozes dos acusadores e olhe para Jesus, que você vai ouvir dele o que ele tem a dizer a seu respeito. Isso mesmo. E no livro de Salmos 34 vai dizer: olhai para ele e sereis iluminados. Deixa eu falar uma coisa, você que está me ouvindo, olhe para Jesus. Eu tenho pouca coisa para te oferecer, viu? Mas existe esse Jesus, que ele é tão lindo, ele é tão cheiroso, ele é tão amoroso, ele tem muito para te dizer. Então, ficou só ele e a mulher. E aí Jesus pergunta para ela: viu, mulher, cadê seus acusadores? E ela fala assim: mestre, eles se foram. Aí Jesus olha para ela, dá um sorriso, eu penso, com aqueles olhos cheios de amor, e fala: se eles não te acusaram, nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Então, nesse ambiente com Jesus, nesse ambiente de amor, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Essa mulher acabou de ser livre da morte. Você acha que ela tinha alguma dificuldade para crer em Jesus? Nenhuma dificuldade. Pensa que essa mulher ia ser morta. Ela foi livre da morte. E Jesus dá um sorriso para ela e fala:
filha, vai em paz. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher virou uma seguidora de Jesus, virou uma discípula de Jesus, porque ela foi cativada pelo amor. Você acha que a religião tem esse poder, querido? Nunca. A religião geralmente vem nos acusar, dizendo assim, ó, você é pecador, e se você não obedecer, você vai para o inferno. E Jesus fala assim, ó, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te amar. E aí você fala, cara, eu quero seguir esse Jesus. É a fé operada pelo amor. Nem circuncisão e nem circuncisão tem valor. Tudo perde o valor. E a única coisa que tem valor agora é o quê? É o amor de Deus. E nesse amor, querido, te dá forças para servir Jesus, para se parecer com Jesus, para morrer por Jesus. Porque você devia estar morto, mas agora você está vivo. Em um ambiente de amor, a decisão por Jesus é a melhor decisão. Só que assim, nesse amor, e agora eu quero narrar uma história para você que está em Lucas capítulo 7, versículo 36. E a partir dessa história, eu quero tirar 4 pontos aqui, 4 características de viver em um ambiente do amor, para me tornar uma pessoa extravagante diante dele. Aleluia. Vocês estão comigo, gente? Vá orando pelo William aí, Deus abençoe o William. Lucas 7,36. Lucas 7,36. Algumas pessoas acreditam que esta mulher de Lucas 7,36 é a mulher que foi pega em ato de adultério. Eu acredito que ela também. Alguns acreditam que essa mulher que foi pega em ato de adultério é essa mesma mulher que está aqui em Lucas 7,36. Vamos ler? Eu acho muito legal essa história. Uau, eu cito Deus aqui. Eu quero orar com você daqui a pouco, eu quero poder pedir a Deus para te dar uma experiência com Ele, mas toda essa experiência com Ele, você precisa raciocinar sobre a sua fé. Amém? Você precisa pensar no que eu estou dizendo. É por isso que eu peço a sua atenção como presente. Eu preciso eu estou criando uma base para que você ande, meu irmão, na sua vida espiritual e tenha êxodo na sua vida espiritual. Amém? Por isso que eu estou com muita calma aqui, eu quero ser bem intencional. Lucas 7,36. Vamos ler essa história? Abre aí comigo. Aqui tem um pouco, mas eu quero ler com você toda a história, eu quero vir pontuando, ok? Tendo sido convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma o quê? Uma o quê? Uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e posicionou atrás de Jesus, prostrou-lhe aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida enxugou com os próprios cabelos e beijou e ungiu com perfume. Diante de tal cena, os fariseus que o havia convidado, falou consigo mesmo: se este homem fora profeta, bem saberia quem é esta mulher que está tocando, que espécie de mulher é uma pecadora. Então voltou Jesus para o fariseu e lhe perguntou: Simão, tenho algo para te dizer, presta atenção. Ao que ele disse: sim, mestre, diz-me. 2 homens havia certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou Simão: imagino que é aquele que mais foi perdoado. Ao que Jesus falou:
julgaste bem. Então virou em direção à mulher e declarou a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é de costume. Esta, porém, molhou os seus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que chegou, não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungiste com o óleo a minha cabeça, como é de costume. Mas essa mulher, com um bálsamo puro, ungiu os meus pés. Imagina a cena, né? Versículo 47. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor com que ela demonstrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Só até aí. Vamos usar a imaginação? Pensa comigo. O fariseu era o grupo da época mais extremista da religião. Simão era mestre da lei. Ele era um cara que conhecia a lei e ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga era como se fosse a igreja da época. Esse homem chamado Simão viu que Jesus estava espalhando as suas doutrinas em meio às praças de Jerusalém, a começar por Galileia, e um dia Simão convida Jesus para ir na casa dele. Jesus não tem crise, é amor, e ele ama Simão, ele ama aqueles homens, e fala: eu vou na sua casa, tudo bem, eu posso levar meus discípulos? Pode levar. Então ele vai na casa de Simão. Irmãos, uma mulher não podia entrar numa casa de homens, em uma reunião de homens, não podia, havia uma pressão social, eles eram muito machistas. E Jesus está na casa de Simão. Jesus, ele reclina a mesa era tipo uma letra U, e eles comiam encostado na mesa com os pés para trás, né? Não era uma mesa como a nossa, é assim que eles comiam, né? Pão asma, aquela coisa toda. A Bíblia diz aqui no texto que havia essa mulher pecadora. Essa mulher pecadora, ela quebra os protocolos, e ela entra na casa do fariseu, na casa de Simão, e vai direto a Jesus, e começa a chorar aos pés de Jesus. Imagina o pessoal olhando um para o outro: meu Deus, alguém tira essa mulher daí, pelo amor de Deus. Aí começa a olhar para Jesus, né? Vamos ver como é que ele, vamos ver como Jesus vai agir. Deixa eu falar uma coisa: quando você tem um sentimento religioso, você quer analisar Jesus, você não quer conhecer Jesus, você quer colocar Jesus à prova. Aqueles homens queriam colocar Jesus à prova, só que aquela mulher, ela quebra os protocolos, ela está vendo algo que aqueles homens não conseguem ver. Imagina a cena, irmãos, imagina a cena, a mulher chorando, e de repente, aquele silêncio, todo mundo carudo, olhando para um lado, para o outro, de repente só escuta os beijos. Todo mundo fala: meu Deus, como é que pode? Né? Beijo para cá, beijo para lá, ela pega os cabelos, enxuga. Irmão, é vergonhoso isso. De repente ela pega um vaso de perfume, quebra e joga aos pés de Jesus. O perfume enche a casa. É bem provável que aquele vaso que valia, sabe quantos? Alguns estudiosos falam que esse perfume era um perfume caro. É bem provável que era a herança dela. Ela está quebrando a herança dela, que recebeu de família, aos pés de Jesus. E sabe por que ela está beijando os pés de Jesus? Porque a única pessoa que reconhecia que Jesus era o rei, era o Salvador, era aquela mulher. Porque beijar os pés era um sinal de reverência, de reconhecer que aquela pessoa era rei. A adoração a Deus faz você reconhecer quem é o Senhor. Muitas vezes você não consegue entender Jesus como Senhor e como Salvador, porque você ainda
precisa de uma revelação. Enquanto a religião, aqueles homens queria analisar Jesus, a única coisa que aquela mulher queria era adorar Jesus. E meu irmão, com esse coração de adorador, você quebra protocolos. Sabe por que às vezes você ainda é travado? Porque você ainda não é adorador, sabe por quê? Vou falar agora, uma alma livre se expressa. Eu vou repetir, uma alma livre se expressa. Mas eu não estou dizendo isso para você para te colocar um fardo nas suas costas. Eu estou aqui para te provocar e dizer: Jesus quer te fazer um adorador extravagante, quebrar protocolos, ir aos pés de Jesus, independente das opiniões, independente da religião, independente do que o fariseu, do que o saduceu, do que todo mundo falava. Tudo que ela queria ver era Jesus, e ela quebrou os protocolos. E sabe de uma coisa? Jesus não se incomoda. Jesus defende ela. Jesus está incluindo uma mulher na sociedade. Porque é isso que Jesus faz. Jesus restaura a sua dignidade social. Essa mulher, querido, ela era desprezada pela sociedade. Jesus acolhe ela e honra ela na presença de todos. Deixa eu falar uma coisa, adorador. Aquele que adora, Deus honra você na presença de todos. Mesmo às vezes você passando alguns carões, algumas vergonhas. Eu estou disposto a passar vergonha por Jesus, porque o que me importa é agradar aquele que me chamou, aquele que me amou. Vocês estão comigo, queridos? Então esse amor de Deus é um amor que me inclui. É um amor que me inclui, versículo 36, capítulo 7, versículo 36. O amor de Deus é um amor que inclui. Não é um amor que exclui. Tendo sido convidado por um homem, ele entrou para jantar, e essa mulher, em Jesus, via um sentimento de pertença tão grande, que ela quebrou protocolos para estar com Jesus. Tem pessoas que falam: eu não consigo adorar porque eu tenho vergonha das pessoas. O que vão pensar de mim? Viu, quando você contempla Jesus, não importa a opinião dos outros, porque o amor de Deus te faz se sentir incluído. Segundo ponto, o amor de Deus é um amor que aceita. O amor inclui e o amor aceita. E posicionou atrás de Jesus, começou a beijar, derramou um perfume. Jesus nem se incomoda com ela, porque o amor inclui, ela se sente incluída, e o amor não despreza, o amor aceita. Querido, toda vez que você se direciona a Jesus, em uma oração, em qualquer coisa que você acha tão pequeno, Ele sempre aceita. Amém? Nunca se sinta excluído dele, Ele sempre te aceita. Oh Jesus, obrigado. Ela se sentia tão aceita, tão à vontade, que ela quebrou protocolo social, protocolo religioso, fez os caras passar vergonha. Você sabe por quê? A atitude de um adorador denuncia a religiosidade dos outros. A atitude de um adorador extravagante denuncia a dureza do coração dos outros. Quando você adora, aquele que não adora fala assim: tá vendo aqui escandaloso? Para que isso? Não sei para que isso. Porque a sua própria atitude denuncia a dureza do coração dele. Eu não sei qual lado você está, meu irmão, mas eu quero dizer uma coisa para você. No amor de Deus você é incluído e você é aceito, amém? E no amor de Deus me move, um amor que me move. Deus quer me dar um amor que me inclui, que me faz me sentir aceito e que me move, amém? Versículo 44, está lá não? O amor que me move. No versículo 44, ó, quando as pessoas da casa começaram a falar assim: eu quero ver se esse cara é profeta mesmo. Ele não disse que é profeta? Quero ver, olha, nem sabe que é a pecadora que está dos pés dele. Jesus, sabendo a intenção do coração deles, porque Jesus sabe tudo, Jesus conta uma história. E aqui eu chego no centro da mensagem que eu quero deixar no seu coração essa noite. Aqui a essência do que eu quero dizer está nessa história de Jesus. Quando essa mulher está aos pés de Jesus,
beijando os pés de Jesus, enxugando as suas lágrimas com o cabelo dela. Os fariseus começam a julgar Jesus e falar assim, ó, se ele fosse profeta mesmo, ele sabia quem ela era. Essa mulher pecadora. É por isso que alguns teólogos acreditam que essa mulher pecadora é aquela mesma que foi pega no adultério. Eu penso que é, porque a história fica mais legal. Imagina se fosse mesmo, não é? Não fica uma história mais legal? Imagina uma semana antes, a mulher que ia ser apedrejada pelaquela cidade, agora está entrando na casa do fariseu nos pés de Jesus. Não fica mais legal? Vamos imaginar que é essa mesma mulher. Amém? Porque a história fica mais intrigante. Uau! Se for a mesma mulher, meu amigo. Ah, meu irmão, eu acredito que é a mesma mulher. Eu imagino, olha lá, a pecadora ia ser morta, né? Eu quero ver o que vai acontecer agora. Aí Jesus, sabendo, irmão, ele vai contar uma historinha bem legal. Sabe o que ele conta? Simão, escuta, Simão, quero te contar uma história. Fala, Jesus. Ele conta a história assim: Simão, havia 2 devedores para um homem. Um devia 500 denários. 500 denários, queridos, era 500 dias de trabalho. O outro devia, quantos que é lá? Hã? 50. Era tipo 50, era tipo 500 reais. 50 denários, 500 reais. E aí esse homem perdoou os 2. Aí Jesus pergunta para Simão: Simão, qual desses esse homem amou mais? Isso é extravagância, meu amigo. Aleluia. Sabe por que ela faz isso? Porque ela se sente aceita por mim. E às vezes nós na casa do Pai nos sentimos aceitos, cara. Irmão, esquece um pouco da opinião dos outros. Se move para Jesus. Uma filha, não importa, né? É ou não é? O que tem a ver é o Pai. O Pai me aceita, eu vou onde o Pai está. Sabe o que Deus quer fazer com você? Você vai lá como Pai. Não vai importar a opinião dos outros. Vai se sentir sempre livre para estar diante do Pai. Uau! Deixa eu voltar aqui para terminar essa mensagem, pelo amor de Deus. E Jesus pergunta para Simão: Simão, me responda, qual deles ele amou mais? Aí Simão fala: ué, ele amou mais que ele perdoou mais. O amor de Deus, querido, me move. Jesus começou a contar uma história. Não é que Jesus quer acusar esses caras. Jesus quer fazer com que eles entendam que o amor dele cobre multidão de pecados. E Jesus vai dizer: Simão, você julgaste bem. Veja bem, Simão, eu entrei na sua casa e você nem beijou meu rosto. Significa, você nem me reconhece como amigo. Beijar no rosto na época era o beijo no rosto do amigo. Eu não beijei, você não me beijou no rosto. Essa mulher está beijando meus pés, Simão. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Essa mulher, Simão, está ungindo os meus pés. Sabe por quê, Simão? Porque o amor faz você se mover. Eu entrei na sua casa e você está enrijecido, porque a religião te enrijece, mas o amor te quebranta, te move, te tira do chão, te faz tomar alguma atitude de adoração. Não é atitude para se aparecer, querido, mas para chamar a atenção daquele que é o rei. O amor se move. E o último ponto, o amor rompe. Então o amor inclui, o amor aceita, o amor me move e o amor rompe. Quem quer romper aqui essa noite? Essa palavra é provocativa para você olhar o seu coração, cara, e ver como é que você se porta diante dele. E aí Jesus olha para ela e fala assim, versículo 47. Ele fala: julgaste bem, porque tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados foram perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor
é revelado. Escuta aqui uma coisa, querido. Uau, essa parte eu amo. Entenda uma coisa. Por que que essa mulher teve acesso ao amor do Pai? Porque ela se sentia pecadora. Eu quero te fazer pensar um pouquinho aqui para nós concluirmos essa mensagem. Para Jesus ali, todos naquele ambiente eram pecadores. Sim ou não? Ele não estava ali para julgar, mas ele sabia que todos ali eram pecadores. Diante dele era santo. Ele é Deus, cara. Ele é santo, infinitamente santo. Para Deus, todos ali eram pecadores. Só que o detalhe, só uma mulher reconhecia que era. E por ela reconhecer que era pecadora, ela teve o amor revelado do Pai. É por isso que Jesus fala, você sabe por que ela foi perdoada? Porque aquele que é muito perdoado, muito ama. E a religião que você está vivendo, Simão, não consegue ver o tamanho do meu perdão. Por isso que você também não consegue ver o tamanho do meu amor. Eu vou repetir. A mulher se via pecadora, por isso que ela teve revelação do amor. Aqueles homens não se via pecadores. Eles julgavam, por isso que eles não tiveram revelação do amor. Para de ser religioso. Para de ser orgulhoso. O seu orgulho te cega. Essa semana mesmo você cometeu um monte de coisa errada, mas mesmo assim Ele está aqui para te perdoar e te amar. O detalhe é que quando você não se entrega, não abre o seu coração, você não tem um amor revelado. Ele não está aqui para te acusar. Eu não estou aqui para colocar um peso, mas eu quero que você entenda uma coisa: você precisa quebrantar o seu coração diante do Rei. Amém, queridos? Essa mulher, Jesus disse, em seguida afirmou a mulher: perdoados estão os seus pecados. O amor faz romper barreiras. Deixa eu contar uma historinha. Na Segunda Guerra Mundial, eu não me lembro se era a Segunda ou Primeira Guerra. Alguém sabe quando que Abraham Lincoln era presidente? Qual guerra que era? Qual ano que era? Só para ver se vocês estavam ligados, né? Enfim, havia uma guerra que Abraham Lincoln era presidente. E nessa guerra, um dos soldados, na hora da batalha, ele desistiu da batalha, fugiu da guerra. Imagina só. O cara treinado vai para a guerra, chega no meio da guerra, ele foge da guerra. Ele foi acusado como desertor. E a sentença de um desertor era morte por forca. E ele foi acusado de desertor da guerra e ia ser morto. E o pedido de perdão dele chegou ao presidente Abraham Lincoln. E o presidente olhou a carta de pedido de perdão dele para não morrer, se compadeceu da história do rapaz e perdoou ele, desde que ele voltasse para a guerra. Então, ao invés de ele ser morto, ele foi perdoado e voltou para a guerra. E ele guerreou, ele passou toda a guerra, todo aquele período de guerra, e na última batalha, ele morreu. Na última batalha, esse soldado morreu. E aí, ao chegarem lá e encontraram o corpo dele, eles encontraram também no bolso, do lado do coração dele, a carta de perdão do seu líder. Sabe o que aconteceu com esse soldado, querido? A força do perdão sobre ele deu a ele força para guerrear. O que eu quero dizer para você? Que Deus quer romper em nós com o perdão dele, para te dar força para continuar. Esse homem ia ser morto, ia ser enforcado e recebeu perdão. E o perdão dele, recebido, deu a ele força para guerrear. Por que você fica de pé nessa hora? E eu concluo essa mensagem para você dizendo o seguinte: quantas vezes em nossos corações estamos cheios de religião, querido? Quantas vezes em nosso coração não encontramos significado para a vida? Não encontramos sentido para continuar? Porque as pressões externas sempre quer nos acusar, sempre quer nos colocar às margens. Mas entenda uma coisa: Deus hoje quer colocar em seu coração um sentimento de pertença tão grande,
que as vozes exteriores de acusação não vão alterar sua identidade. Deus quer colocar em seu coração um amor, um testemunho interior, que você é amado e aceito por Ele, que vai fazer com que você se mova em extravagância, vai fazer com que você, F5, rompa barreiras. Ele está aqui para te perdoar, cara. Eu não sei, meu irmão, qual que é as vozes que você tem ouvido de acusação, que tem impedido você romper. Qual que é o protocolo que você está se moldando? Mas essa noite é uma noite de libertação na sua vida. Independente de quem esteja na sala, eu quero te convidar a romper essa noite. Qual que é a sua atitude de adoração essa noite? Adoração é uma expressão física de uma atitude do coração. Deus quer te levar em um lugar de intimidade, cara. Aquela mulher era uma pecadora na visão dos homens, mas na visão de Jesus ela era uma adoradora. Na visão dos homens ela era uma pecadora e não podia estar ali. Na visão de Jesus ela era sempre amada e aceita, então ela podia estar onde Jesus está. Eu estou aqui me esforçando para te provocar a sair do seu lugar, a romper hoje, a mudar a sua mente. Oh Jesus, a missão de Deus só tem significado quando você é um adorador. Ele quer te atrair hoje, jovem. Ele quer te atrair hoje para um lugar de intimidade, para um lugar de aceitação tão grande, que a opinião das pessoas, as vozes externas não vão ser maior do que o testemunho interno do seu coração que você é amado. Eu quero te convidar a dar uma resposta a essa palavra. Aqui tem espaço para sair do seu lugar, cara, e responder essa palavra. Eu quero que você tome alguma atitude. Não é diante de pessoas, não é diante de uma religião, é diante dele.
Isso. Meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Eu quebro meu vaso aos teus pés, meu amado. Todas as barreiras estão caindo por terra. Toda barreira está caindo por terra. Tudo aquilo que a religião quer nos fazer, moldados, quebrados. Almas livres, jovens livres, livres para adorar, livres para se expressar, livres. Você é livre para adorar, você é livre para se expressar. Entenda uma coisa, Deus está me falando aqui uma coisa, queridos. Muitas pessoas aqui querem, mas não conseguem. William, eu quero viver isso, mas eu não consigo, eu não sei o que eu faço. Cara, rompa. Você pode ir para casa com duas decisões: do mesmo jeito que você entrou, ou você pode ir embora diferente. E hoje eu quero dizer, você pode ir embora diferente, totalmente diferente do que você entrou aqui. Você está aqui porque a presença de Deus te atraiu. E você não pode ficar preso nas vozes externas, mas permita ouvir a voz do seu coração. Jesus dizendo: você é amado, filho meu. Você é amada, filha minha. Eu me sinto aceito. A opinião dos outros não importa. Você que deixa ser guiado pela opinião dos outros, pela expectativa dos outros. A expectativa dos outros não importa, querido. O que importa é, a importância é a expectativa de Deus, a expectativa do seu amado, o coração dele a seu respeito. Eu me sinto aceito na tua presença. Eu sou compreendido na tua presença. E eu sou quebrado como um vaso na tua presença. Eu quebro meu vaso. Quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Amém, queridos? Você pode aplaudir a Jesus? Abre a sua mão assim, ó. A sua mão direita, olha para ela e fala assim: Deus, todo o meu orgulho. Fala assim: Deus, todo o meu orgulho, toda a expectativa dos outros, toda a voz externa, tudo aquilo que me impede de te adorar com liberdade, eu coloco na minha mão agora. Eu coloco na minha mão agora a opinião dos outros, a expectativa dos outros. Fecha suas mãos assim, ó, e fala assim: eu te entrego, Jesus, o meu orgulho, a minha soberba, a minha religiosidade. Tem pessoas aqui que é tão religiosa que nem sabe que é, mas você é. Deus quer quebrar isso em você. Entrega para Jesus. Fala assim: é teu, Jesus. A minha vida eu te entrego. Você pode se assentar. Aplauda o Senhor Jesus. Amém.